Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se você curte tudo isso, mas está chegando agora, seja muito bem-vindo, dá uma explorada aí no canal e se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? E falando em resenha, a de hoje vai ser sobre quadrinhos. A gente vai bater um papo aqui sobre Storm Integral Volume 1, edição de estreia no mercado da editora Tundra. E olha, tem bastante coisa interessante para a gente comentar sobre o Storm, mas antes de a gente entrar propriamente nessa edição aqui e nas histórias, eu acho que vale a pena a gente destacar que o Storm ele não é um personagem inédito no Brasil. A editora Abril, entre 1989 e 1990, chegou a publicar algumas histórias do personagem. Foram 10 edições, salvo engano, cada uma delas compilando o material de um álbum europeu. Só que a gente não chegou a ver uma boa parte da saga, né? A história do Storm é muito mais ampla, muito maior do que esses 10 volumes que a Abril chegou a publicar aqui, e representam uma fase clássica do personagem que foi ilustrada pelo Don Lawrence, que é um dos criadores da série. E aqui começam algumas das curiosidades para a gente comentar aqui. O Storm ele foi publicado originalmente na Holanda, tá? É um quadrinho europeu holandês, que a gente não está muito acostumado a ver por aqui, em 1977. Mas apesar de ter saído na Holanda, o Don Lawrence é em inglês. E como é que se deu esse negócio, né? Em 77 o mundo ainda não era tão próximo, tão globalizado como é hoje. Mas alguns materiais que o Lawrence produzia na Inglaterra chegavam até a Holanda e ele tinha uma certa fama lá, mesmo que ele mesmo não soubesse. Então ele foi contatado por editores holandeses para criar uma nova série de ficção científica. Interessante essa história, né? E olha só, interessante também porque a Tundra, eles tiveram um trabalho muito bacana de resgatar tudo isso. Então a edição começa, eu vou começar a mostrar um pouquinho para vocês aqui, com vários textos introdutórios falando um pouco sobre o personagem e sobre esses bastidores, né? A gente tem aqui, olha, por exemplo, além da introdução, a gente vai ter aqui esse dossiê Storm, que pelo que eu entendi aqui, cada edição vai contar com mais uma parte desse dossiê, contando justamente bastidores, né, curiosidades sobre cada uma das histórias, cada um dos álbuns inclusos nos volumes, né? Então aqui, inicialmente, a gente vai ter todo o início da saga, né? Como foi para essa galera toda se encontrar, como foi o desenvolvimento da história, todos os percalços que tiveram, né, confusões, problemas editoriais, enfim. É um texto bastante extenso, mas extremamente interessante, principalmente para quem curte nessa história de bastidores dos quadrinhos e para conhecer melhor e até a partir disso entender um pouquinho melhor certas peculiaridades, principalmente desses primeiros números do Storm, né? Então aqui, olha, as revistas onde ele foi originalmente publicado na Holanda. Cara, um material extremamente interessante e de muita qualidade. O Dick Maitena aqui, que foi um dos criadores da série também, junto com o Don Lawrence, enfim. Cara, material de pesquisa de primeira. A editora Tundra tá de parabéns, tanto pelo texto quanto pela seleção de imagens, né, e tal, que já dá uma ideia do que seria esse universo, né, do Storm, mas a gente vai chegar lá. Olha só, para vocês terem uma ideia aqui, essa é a capa da primeira edição, tá? Como eu falei, esse álbum aqui ele vai reunir 4 edições, e são elas: O Destino Desconhecido, O Último Guerreiro, O Povo do Deserto e O Inferno Verde. E aqui atrás a gente vai ter em formato menor, né, a reprodução de todas essas capas, mas elas estão presentes aqui nesse formato grandão e bonito da gente ver, que já dá uma ideia do que é a arte do Don Lawrence, né? E por que ele é tão cultuado pelos fãs. É realmente uma coisa excepcional. É aquele traço meio mais puxado para o realismo, né? Que parece às vezes uma pintura a óleo e tal, mas eles falam um pouquinho das técnicas também aqui. É extremamente interessante. Mas para a gente começar agora, de fato, a falar um pouquinho da história, né? Do que trata o Storm? O que é o Storm para quem não conhece? Ele é uma mistura de vários gêneros, tipo de ficção científica com um mundo pós-apocalíptico, é uma misturada toda. E ele é bem num estilo assim, final da década de 70, anos 80, né? Então quem
conhece filmes ou outras obras desse período vai entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Mas assim, um resumo bem resumido mesmo assim da história, o que é? O Storm, ele é um astronauta, então ele sai da Terra numa missão para explorar uma mancha vermelha em Júpiter. Quando ele chega lá, ele descobre que essa mancha, na verdade, é uma tempestade. E é uma tempestade que já existe ali há bastante tempo. E a nave dele é tragada por essa tempestade. Deixa eu ver se eu... Ó, tá aqui, ó. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. E a nave dele é tragada por essa tempestade. E ele fica aprisionado nisso aí por um tempo que a gente não consegue mensurar. Até que, eventualmente, ele consegue... Cara, os desenhos do Don Lawrence, cara, são muito bonitos, são muito interessantes mesmo. Para quem curte detalhe, então, dá para ficar um tempão olhando cada página, pegando todos esses detalhezinhos do traço, né? Mas, enfim, ele fica... A nave dele é capturada por essa tempestade, né? Ele fica lá preso naquele turbilhão, até que, eventualmente, ele consegue sair e voltar para a Terra. Pelas contas dele, ele consegue fazer isso 1 ano depois, tá? Só que quando ele chega de volta na Terra, tá tudo muito diferente. Ele vai encontrar, olha, um cenário completamente diferente, meio desolado, que ele não consegue entender o que está se passando. E uma das características mais marcantes, e aliás foi a ideia que deu origem à série, é assim: não existem mais oceanos no planeta Terra. Existe água ainda, mas os oceanos todos sumiram. Então tudo que hoje é oceano, a gente vai ter deserto, um leito rochoso, e as montanhas que vão ter nisso, na verdade, são os antigos corais. Então essa é a premissa desse mundo, né? Então ele chega, vai se deparar, claro, com um povo meio bárbaro, né, e tal. A humanidade evoluiu, vamos dizer assim, né, regrediu para um estado anterior, meio de barbárie e tal, misturado com vários outros elementos de ficção científica, né? A gente vai ter aqueles animais gigantes e tal, e uma mistura de tecnologia científica com tecnologia mais antiga, né? Então, assim, como eu falei, é aquela pegada toda da década de 70 e 80 na ficção científica, né? Mundos estranhos, coisas bizarras, enfim. E o Storm vai descobrindo esse mundo novo, né? Essa terra nova que não é a terra que ele deixou, e vai fazer alguns aliados nesse caminho, dentre as quais a Amber, que é a principal companheira dele de aventuras, né? Obviamente, quando ele chega, ele é preso, e a Amber já está presa, e aí eles fazem uma amizade e tal, e fogem da cadeia juntos. Aquele início, assim, bem clichê, entre aspas, mas que é interessante pela maneira como a história é contada, e especialmente pelo traço do Don Lawrence, né? Então, a partir daí, cada história geralmente é uma história fechada por álbum, tá? Existem alguns álbuns mais pra frente que tem histórias continuadas, mas a maioria é história fechada, cada álbum uma história. E a partir desse momento inicial, os dois, né, o Storm e a Amber, conseguem escapar daquela prisão que eles estavam e vão se aventurando por esse mundo novo. E aí a gente vai ter vários tipos diferentes de histórias. A gente vai ter, por exemplo, como eu falei aqui, de criaturas bizarras, olha. Isso aqui aparece do nada, tem um doido montado num camarão aqui na terra, enfim. Tem muita bizarrice pelo meio, tem muita coisa interessante de ver as criações que o Don Lawrence faz. Porque ele diz aqui num daqueles textos que ele não gostava muito de desenhar animais de verdade. Porque as pessoas podiam olhar para o desenho dele e ver que não estava bem parecido com o bicho. Então ele gostava de inventar coisa nova, porque aí ninguém podia dizer que estava errado, né, entre aspas, assim, o desenho dele. Mas sim, voltando. Eles começam a explorar esse mundo e a gente vai ter vários tipos de história. Então a gente vai ter sociedades que tem um esquema tipo gladiador, né, de escravos e gladiadores e tal. Então a gente vai ter esse tipo de história. E tudo sempre misturado. Olha só, tem umas coisas muito doidas aqui, ó. Uns cenários malucos, umas coisas assim muito interessantes e criativas, né? Mas tudo sempre vai estar misturado de alguma forma com tecnologia, com a tecnologia perdida e abandonada, né? Então olha só, no meio de um deserto que antigamente era um oceano, a gente vai ter, olha, aqui um velho navio ou uma nave, sei lá, perdida, abandonada aqui no meio.
Sim, e tem esse detalhe. Pro Storm, pelas contas do Storm, passou um ano só. Mas aqui, pelo que a gente vai vendo, e isso não fica muito claro, pelo menos ainda, né? Passou-se muito mais tempo, né? Tanto que aconteceu alguma coisa com os oceanos, que eles também não explicam o que é. E deu tempo da humanidade se reconstruir de alguma forma, né? Mas dessa maneira como eu estou falando, né? Uma coisa mais bárbara, né? Assim, uma involução em termos de tecnologia, em termos de sociedade também. Tanto que quando eles encontram essas coisas novas, né? Novas para eles, a tecnologia abandonada, é quase como se fosse alienígena. Eles veem aquilo como se fossem antigos deuses e tal. Então isso também é uma coisa que algumas histórias tocam nesse ponto, né? Como a sociedade atual vê a tecnologia que para nós, né, é antiga, vamos dizer assim, mas que para eles é como se fosse uma coisa dos deuses. Olha, aqui por exemplo, que eu estava falando para vocês, isso aqui é um leito de oceano, né? Só que como os oceanos não existem mais, a gente vai ter essas montanhas aqui que eram os antigos corais e tudo virou um grande deserto. Então eles vão explorando, na verdade, todos esses ambientes e cada um vão encontrando povos diferentes ou grupos diferentes. Claro, muitos bandidos, muitos escravagistas, muita gente que quer se aproveitar dos mais fracos. Aquela base, né? E olha que a gente está falando aqui de 1977, né? O primeiro álbum, né? Então a gente vai ter aqui, olha, mineração, a galera minerando os corais e tal, para alimentar algum tipo de tecnologia que eles conseguiram utilizar. Geralmente tem muito isso, olha, a gente vai ter a mistura daquela coisa mais primitiva com a tecnologia, né? De algumas partes de tecnologia que continuam funcionando e algumas pessoas que conseguem utilizar, ainda que parcialmente, esses resquícios de tecnologia. Isso vai ser o mote principal da série, né? E assim, aos poucos, eu imagino que o Storm vai descobrindo mais detalhes do que aconteceu com o mundo, né? Porque isso não é muito explicado ainda. Olha, tem algumas pessoas, como eu falei, olha aqui, ó. Um cientista aqui que ele sabe usar, que ele usava um maquinário aqui, mas transformava as pessoas nesse tipo de escravos aqui, tal, albinos. Então, enfim, tem várias loucuras, tem várias pirações aqui, que como eu tô falando, quem curte esse estilo de sci-fi do final da década de 70, início dos anos 80, com certeza vai curtir, né? E aqui, na última história dessa edição, o Inferno Verde, a gente vai ter aqui, olha, saindo e mudando radicalmente de ambiente, né? Saímos aqui do deserto para chegar tipo numa floresta, né, exuberante e tal, repleta de animais estranhos também, olha só. E é isso, o Storm vai seguindo por esses ambientes cada vez mais inóspitos, encontrando figuras cada vez mais bizarras e estranhas, tipo esse aqui, que é uma espécie de tipo um macaco, né, humanoide que fala, tudo mais, tem essa camisa louca aqui, enfim. Tem umas coisas estranhas pelo meio, mas as histórias são bem interessantes. E assim, de novo, tudo girando em torno da tecnologia. Essa floresta que eu acabei de mostrar aqui para vocês é uma floresta em vários níveis. Então tem lá no fundo, no chão, tem um cemitério de tecnologia, vamos dizer assim, de peças de metal, de coisas abandonadas. Então a galera desce até lá para fazer aquela busca, né, vasculhando sucata e tal, e tentando utilizar a tecnologia, olha só. Então, assim, eu acho que isso já dá para vocês terem uma ideia da pegada que é o universo do Storm. O diferencial aqui vai ser, na minha humilde opinião, justamente o traço do Don Lawrence, né? Especialmente essa habilidade que ele tem de misturar a tecnologia com esse lado da fantasia, né? O traço dele é muito bonito, é muito cheio de detalhes, ele gosta desses grandes cenários e tal, é muito interessante analisar a história por esse ângulo também. E como eu falei no início, os textos explicativos lá dos bastidores, eles vão te dando também mais elementos para entender um pouco melhor qual era a proposta deles, né, qual é o objetivo da série, né, e alguns detalhes interessantes e curiosidades. Então, assim, pelo que deu a entender, a editora Tundra vai fazer financiamentos coletivos para ir lançando todos os volumes.
para completar pelo menos a fase clássica do Don Lawrence, e isso já é coisa pra caramba, são, salvo engano, 23 álbuns produzidos pelo Don Lawrence. O primeiro foi extremamente bem sucedido. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o financiamento do segundo volume já está em andamento. Então, eu vou ficando por aqui desejando vida longa para o Storm e vida longa para a editora Tundra. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, sua sugestão e a gente se encontra numa próxima resenha.